O processo do juízo. Em 1 João capítulo 4, verso 8, nos fica garantido, claro e perfeitamente compreendido e entendido. Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está então na palavra de Deus garantido que Deus é amor. Como falar então de juízo? Bem, a Bíblia é cheia de textos que falam sobre o juízo, sobre o amor, a fé e a graça. Como agora compreender um Deus de amor empregando juízo? E que critérios haverá para o juízo? A lei, a graça, a fé, as obras. Alguns defendem algumas dessas ideias como objeto da apreciação de Deus para eleger os seus salvos, os seus santos. Precisamos atentar de que a graça é o fundamento da salvação. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, como diz Paulo. Portanto, a graça exige fé. E quem tem fé, naturalmente, segue os passos do seu Criador, do seu benfeitor, daqueles cidadãos que almejam o lar celestial. E isso eles exteriorizam com as obras. Portanto, a graça e a fé nos levam às obras, e sem esses frutos, porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, sem frutos, seremos como a figueira que Jesus encontrou sem nenhum fruto. Ela era verdejante, cheia de folhas, mas enganou, porque uma figueira cheia de folhas presumia figos, e Jesus gostava de figos. Mas não era tempo dessa fruta. E então Jesus chega àquela figueira que apregoava a aparência de ser frutífera. E ela não produziu, e então ele amaldiçoa e a figueira seca. Com isso, ele está dizendo para mim e para você, que se você se diz cheio da graça, uma árvore frondosa, cheia de folhas, que promete frutos, mas não os tem, que recebeu a graça de estar num terreno bem plantada, de estar ali diante do seu Criador Jesus e negar-lhe os frutos, ela secou. O destino, portanto, do juízo é a seca, a galhada queimada. Contrariamente, as boas obras exteriorizam o fruto da salvação. A presença do Espírito Santo frutifica o Filho de Deus. É o que nos diz lá em 2 Coríntios 5,10. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, todos nós seremos julgados por os nossos atos bons ou maus. E Pedro diz, atos bons apagam uma multidão de pecados. Por quê? Porque é o que exterioriza uma transformação do ser interior. Será que o homem pode então julgar a Deus pelo juízo prometido? Julgará o homem a Deus, diz Isaías. Mas nós temos aqui uma questão maior, muito mais elevada, porque Deus é perfeito em conhecimento. Está lá em Jó 37,16 e vamos ler. Jó 37,16. Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas que tem feito conhecimento? Que tem feito conhecimento, você sabe? É Deus desafiando em Jó a sabedoria humana. Como que pode algo mais pesado que o ar pairar por sobre o mesmo? Estar lá em cima, o conhecimento de Deus que construiu essa arquitetura, essa engenharia, está com certeza acima do conhecimento do homem, que sequer consegue controlar os tempos. Bem, 1 João 3, 19 a 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Nas trevas, as obras não aparecem, ficam camufladas. As grandes festas, os bacanais, as bandalheiras acontecem na noite, os furtos, os homicídios. A noite é que hospeda tais sentimentos, porque Deus veio ao mundo para criá-lo. E quando veio, a primeira coisa que disse foi, haja luz. E houve luz e viu Deus que a luz era boa. Portanto, Deus é o Deus da luz. Tudo é claro diante dele e nada fica diante da obscuridade. Bem, isso que também nos diz em Eclesiastes, capítulo 12,
verso 14. Mas vamos concluir antes o texto que estávamos lendo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Porque o coração do homem é mau, continuamente mau. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Deus nos alcança com o poder transformador. A graça continua, a glória perdemos. Vimos que estávamos nus quando comemos o fruto da árvore proibida. Bem, Eclesiastes 12, 14. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Aquele que pratica as obras nas trevas, pensando escapulir dos olhares dos homens, saiba, o juiz de toda a terra apreciará os altos maus, ainda que na calada da noite, no escondido. Os pecados que vão no íntimo, no secreto, serão revelados. Isso aqui está também em Jeremias 17, versos 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Aquele que pensa estar justo, cuida para que não caia. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve então guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Portanto, justos e bons vencem os maus pelo sangue do Cordeiro, pelo seu próprio testemunho, ainda que diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo até o dia do juízo, onde bons serão separados eternamente dos maus, e os maus com o diabo seguindo a sina desastrosa que ele, Satanás, escolheu, o fogo eterno. O fogo onde purificará a terra, exterminará o mal, não um fogo que dura para sempre, queimando e queimando, mas um fogo que consome o pecado para sempre. Isso sim, o fogo destrói os maus, de pronto, em poucos momentos, em pouco tempo de sofrimento, poucos dias para Satanás, poucos minutos, poucas horas para alguém, mas para os santos, a glória eterna, separados de tudo que é dor, fadiga, tristeza, doença, mal que venha do diabo, não existe mais, apenas a luz, a glória, e você vivendo na luz conforme o caráter que demonstrou e cultivou aqui na terra, produzindo nos céus os bons frutos que aprendeu a produzir aqui na terra. O joio separado do trigo, o fruto sendo produzido separado da erva daninha. Ei, você assistiu agora, vê e entende, vem com a gente, curta, compartilha, siga essa programação diariamente, ore conosco. Pai querido, nós estamos diante de Ti, com a Tua palavra, atentos para podermos compreender a Tua palavra. É a Tua revelação, manda-nos pelo Espírito Santo a plena compreensão, que cada um compreenda aquilo que mais anseia, que o seu coração mais precisa para ser uma videira verdadeira, ligada a Cristo, a fonte da vida, e assim sermos testemunhas Suas diante do universo, com os bons frutos que possamos produzir. São as bênçãos que eu peço para os que estão assistindo, para as pessoas a quem possamos alcançar, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe e muito. Essa semana estaremos falando sobre o juízo. Não perca, vê e entende para você seguir, curtir e compartilhar.
Vem com a gente.